Passando já a procuradora Annelise Steigler para o próximo bloco. Bom dia a todos. Vou pedir licença para falar daqui também, por conta da apresentação. E, bem, então, a minha apresentação ela vai se relacionar a alguns desafios que se verifica no que se refere à implementação da responsabilidade compartilhada na gestão dos resíduos sólidos. Aqui é importante essa fala da secretária Ana, porque essa sensação de que pouco evoluiu, que tu tens e compartilha conosco, eu também tenho em alguns aspectos, sobretudo quando se fala na gestão municipal, no que se refere assim, a todo esse ciclo que envolve desde a coleta seletiva, a triagem, e que esse resíduo depois chegue efetivamente na indústria. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre essa situação, né, e apresentar para vocês o trabalho que a Promotoria de Defesa do Meio Ambiente vem fazendo, especialmente em Porto Alegre, para tentar realmente tornar a coleta seletiva mais eficiente no nosso município. Pode, quem é que está passando aqui? Ah, tá bom, obrigada. Bom, então é importante a gente situar o tema dentro desse contexto de responsabilidade compartilhada. Para quem é do direito e muitas vezes se depara assim, com alguns conceitos, é importante situar que a responsabilidade compartilhada ela não tem nada a ver com responsabilização civil, administrativa, criminal. Nós estamos aqui falando, na verdade, de uma responsabilidade que está numa fase muito anterior, uma fase que envolve ações de planejamento, ações de gerenciamento. Então, e aqui é importante salientar que é necessário que ocorra um encadeamento da participação dos diversos envolvidos na gestão dos resíduos sólidos, que pela Lei de Resíduos, que é a Lei 12.305, recebem, portanto, tarefas bastante específicas e que precisam atuar de forma concatenada. E aí já identificamos uma primeira fragilidade, porque, infelizmente, as políticas públicas elas têm sido segmentadas, elas não estão olhando para esse problema como um todo da forma interdisciplinar como seria o desejável, e eu em seguida vou dizer por quê. Então, dentro dessa responsabilização, que é uma responsabilização que se dá, portanto, como uma política pública, nós temos as atividades, então, que devem ser desenvolvidas pelos fabricantes, pelos importadores, distribuidores, comerciantes. E aqui eu saliento, né, que esse sim é um tema que eu considero que avançou muito. Eu lembro quando comecei a trabalhar na área ambiental, há quase 20 anos atrás, na Promotoria de Caxias do Sul, nós tínhamos muito problema com algumas indústrias que tinham ainda situações graves de gerenciamento de resíduos, com contaminação de solo, contaminação de água, e nós não temos visto mais tanto problemas operacionais de gestão. Aqui os órgãos ambientais têm atuado, apesar de terem poucos funcionários, de uma maneira bastante adequada e têm criado procedimentos no que se refere ao aperfeiçoamento do licenciamento ambiental. E aqui um dos assuntos que eu gostaria de mencionar é justamente as centrais de resíduos industriais. O licenciamento nesse ponto avançou muito. É um licenciamento que, se a gente for comparar com o que acontecia no início de 2000, né, em que as centrais operavam sem telhado, de maneira muito precária do ponto de vista ambiental, hoje as novas centrais elas têm sido licenciadas com todo o cuidado, se avançou também no que se refere à averbação dos passivos ambientais nas matrículas. Então, tanto a gestão de passivos como a gestão dos resíduos de empresas, de indústrias, esse é um aspecto que vem realmente se inserindo na cultura empresarial. Nós não temos, assim, aqui em Porto Alegre, pelo menos, tantos casos de gerenciamento inadequado de resíduos, como se tinha lá atrás, 20 anos atrás, onde a cultura dessa gestão de resíduos ainda era muito incipiente. Então, nesse aspecto, eu considero que sim. Onde que, eventualmente, nós poderíamos ter mais dificuldade aqui?
na questão da gestão do resíduo domiciliar. E aqui é um tema muito complexo, porque é um tema que não depende exclusivamente dos gestores públicos. É um assunto que depende muito de nós, pessoas, cidadãos, que estamos também gerando resíduos sólidos e temos, infelizmente, uma conduta de indiferença em relação ao que acontece com o resíduo. É importante que se perceba essa dimensão cultural do assunto, porque normalmente as pessoas querem que o resíduo desapareça e que seja disposto bem longe, né? E que esse resíduo, então, se vá. E pouco se preocupam as pessoas, de modo geral, falando da nossa faixa etária para cima, né? Porque as nossas crianças, felizmente, já têm outra abordagem, enfim, em virtude da educação ambiental que recebem desde cedo. Mas nossa geração ela ainda depende muito de comando e controle, né, de fiscalização, de controle, porque não é natural se preocuparem, pelo menos eu falo assim de forma majoritária, com aquilo que acontece com os resíduos sólidos. E essa perspectiva, infelizmente, ela acaba influenciando diversas políticas públicas associadas ao assunto, como a gente vai ter oportunidade de ver em seguida. Então, os consumidores, o que eles deveriam fazer em relação aos resíduos? Aqui, ó. Eles deveriam, então, disponibilizar os resíduos sólidos para serem recolhidos nos dias específicos de coleta. Então, o resíduo com potencial de ser reciclado num dia e o resíduo úmido ou orgânico, enfim, no outro dia, de acordo com o planejamento dos municípios. E o poder público, então, ele seria o responsável principal pelo recolhimento desses resíduos de origem domiciliar. É importante também salientar que a logística reversa, prevista na Lei 12.305, ela se insere muito dentro desse tema, porque nós vamos encontrar os resíduos que são sujeitos à logística reversa, conforme a Lei de Resíduos Sólidos, muitas vezes também misturados no lixo das pessoas. Então, de certa forma, a Lei 12.305, ela inseriu os problemas de logística reversa dentro de um contexto que merece uma gestão integrada com os demais resíduos, a tal ponto que prevê, no parágrafo 7º do artigo 33, que se o poder público se envolver com etapas ligadas à logística reversa, deve receber uma remuneração por isso. Então, os desafios que a gente verifica, né, o próprio desafio da reciclagem, que consta ali como um dos princípios fundamentais da Lei de Resíduos Sólidos. A reciclagem, embora ela possa ser percebida como politicamente correta, ela precisa avançar no que se refere a gerar um mercado para a reciclagem. E aí nós verificamos alguns aspectos que demandam realmente uma preocupação da sociedade como um todo, como é o tema tributário, por exemplo. Embora eu não atue diretamente com esse tema, né, eu tenho convicção de que, se não avançar a política tributária do tema, para que os produtos recicláveis sejam realmente competitivos, para que a matéria-prima seja, ou seja, assim, como é que eu vou dizer isso? É que tem que ser mais vantajoso utilizar no processo produtivo resíduos oriundos da reciclagem do que a matéria-prima virgem. Enquanto não houver um equilíbrio nesse tema, dentro de uma lógica econômica, qual vai ser o estímulo de encaminhar o resíduo para galpões de reciclagem, investir nos equipamentos que o Valtemir nos mostrou aqui, né, porque sai mais barato enviar o resíduo para um aterro sanitário. Então, essa conta, ela precisa ser percebida, nós temos que realmente comprar isso como algo importante na sociedade, de tal forma que as várias políticas setoriais, elas tenham o mesmo sentido. Porque senão fico eu aqui tratando do gerador individual, tratando com o município, tratando com as cooperativas de catadores, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, as voltas com licenciamento, né? Mas esse assunto não está na nossa mão diretamente, porque depende de uma cadeia mais ampla, de se olhar realmente para esse assunto e se gerar um mercado de reciclagem que seja sustentável do seu ponto de vista econômico. Isso é um aspecto bem importante para a gente dizer num evento como esse, onde nós temos vários gestores, vários formadores de opinião. A implantação da logística reversa também é um desafio, e ela segue essa mesma lógica,
porque ela precisa ser economicamente viável. Nós temos um país gigante, então, para que se possa recolher os resíduos sujeitos à logística reversa em cidades mais afastadas, é preciso se criar meios de tornar isso economicamente viável, sob pena de lá na frente nós termos instrumentos, digamos um decreto, um acordo setorial, enfim, que serão inexequíveis. Então isso também é um aspecto para ser mencionado. O índice de reciclagem, consequentemente, ele só vai realmente melhorar se essa cadeia como um todo ela for efetivamente aperfeiçoada, com os instrumentos indutores dos comportamentos, os incentivos econômicos. Até dezembro de 2014, existia um decreto federal que permitia o crédito do IPI para produtos que tivessem sido produzidos com matéria-prima reciclável, desde que a compra fosse feita de cooperativas. Só que esse decreto, pelo que eu sei, não foi renovado, então venceu agora em 2014. Então a gente pesquisa esse assunto e verifica que existem projetos de lei criando incentivos, mas nada que tenha realmente decolado e saído do papel até agora. Até depois, se quiser falar um pouquinho, porque é bem a tua área, né? Bom, então, e aí dentro desse tema, é claro que isso repercute em assuntos globais da sociedade, como é o tema da inclusão social dos catadores, porque nós temos aqui que superar a visão puramente assistencialista do tema e tentar realmente fazer com que isso se insira dentro da cadeia econômica da reciclagem. Porque hoje, o que nós temos quando se fala em coleta seletiva, que é um dos tripés fundamentais da reciclagem, né? Porque a coleta seletiva ela se dá em conjunto com a atividade dos catadores autônomos que continuam atuando aí e que recuperam uma quantidade significativa de resíduos com vistas à reciclagem. E nós temos os resíduos gerados pelas empresas que passam ao largo disso, porque se conectam diretamente com as empresas recicladoras. Então, do âmbito do poder público, né, que é o que realmente o Ministério Público tem mais condições de interferir, nós temos um sistema porta a porta e temos os postos de entrega voluntária de resíduos. Então, para vocês verem o papel aqui da conscientização do cidadão, porque o poder público ele não entra dentro da casa das pessoas para recolher o resíduo. Depende da pessoa se conscientizar de que é importante participar do programa de coleta seletiva na cidade e entregar o resíduo devidamente segregado nos dias adequados para isso. Bem, a cadeia que nós temos hoje é uma cadeia que tem vários problemas gravíssimos. Hoje nós temos os catadores, sejam eles autônomos ou organizados em cooperativas, como o elo mais delicado e frágil dessa cadeia, porque eles não têm muito poder de barganha, de negociação, né? Eles normalmente não têm condições de emitir nota fiscal, eles próprios vivem numa condição de ilicitude, né? E aqui é um problema grave da nossa legislação, que não olha para a atividade dos catadores. Eu tenho trabalhado muito com isso nos últimos 2, 3 anos e posso dizer isso para vocês, que a legislação brasileira ela realmente não olhou para o assunto das cooperativas, para o assunto dos catadores, que não conseguem cumprir os requisitos da legislação. Então, o que acontece do ponto de vista jurídico? Eles exercem as atividades ilicitamente, e isso torna mais grave ainda o ciclo de exclusão social, porque aí eles não conseguem ter a licença municipal do órgão ambiental, não conseguem ter a BITSE para o galpão, não conseguem ter um financiamento, não conseguem ter um crédito, não conseguem pagar os direitos previdenciários para os seus cooperativados, e eles vendem os resíduos que eles triam para sucateiros que também muitas vezes não possuem as licenças necessárias, né, e que conseguem que esse resíduo avance um pouco mais para empresas intermediárias, e aí só então as intermediárias muitas vezes começam a galgar níveis mais organizados de licitude, né? Então, do intermediário para cima, muitas vezes, e aí dentro dos intermediários a gente também tem níveis, onde aí se começa a ter uma legalização das atividades,
para que os resíduos possam chegar na indústria, né? Então, na base dessa pirâmide, nós ainda temos uma situação de muita injustiça, e a sociedade contribui para isso. Porque, se a gente for olhar para a legislação, como eu dizia, essa legislação ela não enxerga a relevância da atividade dessas pessoas que vêm realmente contribuindo para a recuperação dos resíduos. O que eu falo em recuperação? Que esses resíduos não cheguem em aterros sanitários, que eles possam voltar para o ciclo produtivo, que possam voltar para o processo industrial. Bom, isso é importante da gente enxergar, porque é muito caro implantar um sistema de coleta seletiva por parte dos municípios, né? Então, por quê? Porque isso envolve equipamentos, envolve maquinários preparados, envolve transporte, envolve equipamentos legalizados para realizar a atividade de triagem, e realmente o custo é muito elevado. Nós temos conversado muito com o DMLU com relação a esse tema, e para implantar um galpão de triagem que realmente atenda rigorosamente a legislação, o custo é quase 2 milhões de reais. Então, realmente, é importante a gente ter essa visão. E enquanto isso não acontece, nós temos, então, galpões que ainda operam de maneira bastante precária. Bastante precária mesmo. Aqui vocês podem observar, não existe proteção lateral, então se chove, o resíduo acaba sendo atingido, as pessoas não conseguem triar, né? São locais assim insalubres muitas vezes para os trabalhadores que operam ali. E hoje essa conta ela não está bem distribuída no mercado da reciclagem, por conta justamente dessa falta de um olhar mais completo para o assunto. Então, o município, através dos programas de coleta seletiva, e o Valtemir mostrou isso, ele recupera muito pouco dos resíduos. Tá? Realmente, não existe aqui uma eficiência. A coleta seletiva ainda é muito cara, comparando com a coleta de todo o resíduo gerado no município. E a inclusão de catadores é uma tarefa hercúlea, que envolve um custo bastante elevado para o município. Então, não é algo que o município consiga fazer sozinho. Então, aqui é importante que se estabeleçam mecanismos jurídicos que possam realmente envolver os demais elos dessa cadeia produtiva. E um dos mecanismos para isso seriam justamente os acordos setoriais e os termos de compromisso, que é um tema que vem demorando muito também para avançar. Se a gente for olhar para o acordo setorial envolvendo o setor de embalagens, que pelo artigo 32 da Lei de Resíduos também deve contribuir ativamente para que ocorra, então, o aparelhamento de cooperativas e o fortalecimento do movimento de catadores, nós verificamos que o acordo ele não avança em virtude de um aspecto crucial, que é justamente a forma como vai se dar a relação entre o setor de embalagens, o poder público e os catadores. O setor de embalagens ele ainda encontra muita resistência em estabelecer uma fórmula de remuneração dos municípios, porque recolhem ali o resíduo da coleta seletiva. E qualquer um que tenha ido num galpão de reciclagem, a gente verifica que grande parte dos resíduos que estão ali para serem triados são resíduos de embalagens. Então, o setor aqui ele não está participando hoje desse rateio, e o município vem arcando sozinho com os custos de implantação da coleta seletiva. Né? Então, isso é um aspecto que precisa realmente ser definido, sob pena de nós não termos aqui condições de contar com um sistema eficiente de coleta seletiva que possa assegurar a inclusão de catadores. Então, aqui, quais seriam os instrumentos importantes para isso? Então, os acordos setoriais, né, e pelo visto, como está muito difícil mesmo, talvez aqui o nosso Estado tenha que estabelecer um termo de compromisso com os setores econômicos para fazer com que esse assunto avance. Os incentivos tributários, a criação de bolsas de resíduos para resíduos recicláveis, né, porque em outros municípios, esse é um tema que vem sendo também desenvolvido. No município de São Paulo,
está sendo criado um fundo para reciclagem e logística reversa, para que se possa ter condições de aparelhamento dos catadores e realmente otimizar a coleta seletiva que ocorre no município de São Paulo. São Leopoldo e Novo Hamburgo, que ficam aqui bem pertinho, né, eles têm um sistema de remuneração dos catadores pelo custo evitado. Então, eles pagam para os catadores aquilo que eles conseguem recuperar por tonelada, e o mesmo que seria encaminhado para o aterro sanitário, o que também consiste para os catadores um estímulo, porque aí realmente vão ter um rendimento mais adequado e que reconhece a dimensão ambiental do trabalho que eles desenvolvem. Em Diadema, está sendo criada a Bolsa para comercialização dos resíduos, ou seja, para evitar que os resíduos sejam vendidos para inúmeros intermediários, depreciando cada vez mais o valor. O município ele criou uma bolsa de resíduos e ele próprio consegue, então, chegar nas indústrias. E isso, então, permite um maior valor para o resíduo reciclável. E, inclusive, o município investe em sistemas de beneficiamento desses resíduos para que também já ocorra um valor agregado maior a eles. Bem, aqui em Porto Alegre, rapidamente, para apresentar o trabalho da nossa promotoria nesse tema, o que nós identificamos? Que o município de Porto Alegre, então, através do DMLU, ele mantém, então, 18 convênios com unidades de triagem, formadas por associações e cooperativas de catadores de baixa renda, e essas cooperativas e associações, elas estão cobertas por uma licença de operação guarda-chuva emitida pela ISMAN e que vai vencer agora em 2016. Né? E qual foi o problema inicial que o Ministério Público percebeu? Que todas as condicionantes ambientais que se relacionavam à gestão dos resíduos, elas não vinculavam as associações, porque a licença foi dada em nome do DMLU. Então, as associações elas desconheciam o conteúdo da licença ambiental. Então, diante disso, nós começamos diversas tratativas com o DMLU e também com as associações, através do Fórum de Catadores, que é organizado pelo Ministério Público do Trabalho, e ali passamos a conscientizá-los sobre a importância de que os termos de convênio firmados inserissem as condicionantes ambientais para que as cooperativas e associações cuidassem realmente da gestão dos seus resíduos. Então, nós revisamos, junto com o DMLU, os termos de cooperação todos, para que passassem a vincular as associações e cooperativas ao conteúdo da licença e para que também o uso de espaços públicos fosse regularizado através de termos de permissão de uso. Passamos depois, então, a chamar as diversas associações que estavam operando de maneira muito precária, em áreas muito degradadas, sem nenhuma condição, muitas vezes, de gestão, e começamos a celebrar termos de ajustamento de conduta com elas para tentar otimizar a gestão ambiental nessas unidades de triagem. Tá? Porque aqui são situações de passivos, né, muito sérios, em bens públicos. Então, nós passamos a celebrar os ajustamentos para exigir de cada uma das unidades de triagem que, pelo menos, atendessem um padrão mínimo de cuidados ambientais, de acordo com o que constava na licença de operação. Então, vedação de rejeitos sobre o solo, vedação de queimas de rejeitos, situações que são básicas, mas que não eram atendidas de acordo com as vistorias que a gente realizou. Bom, agora nós estamos vivenciando um segundo momento do nosso trabalho, em conjunto com o Ministério Público do Trabalho, que é um momento de indução de políticas públicas, porque aquele paradigma da invisibilidade, ele norteia, infelizmente, o tema. Então, por exemplo, nós percebemos que o plano diretor de Porto Alegre, ele não enxerga a atividade de triagem de resíduos. E muitas das unidades de triagem instaladas, elas estão instaladas em locais proibidos, conforme o plano diretor. E esse foi um trabalho que eu te agradeço, Ana, tu nem sabe disso, mas foi graças ao Edifica Poa e à ADM online que nós conseguimos mapear todo esse tema e verificar que as unidades de triagem elas não têm nem como ser licenciadas daqui a 2 anos, porque o plano diretor veda. Então, hoje, nós estamos trabalhando junto com o município tem um grupo de trabalho para isso, e nós estamos
participando de vez em quando, junto com o Ministério Público do Trabalho, para se mudar a legislação, porque se a legislação não olhar para o assunto da triagem de resíduos, eles não vão ter a licença renovada e, consequentemente, não vão poder obter linha de crédito, não vão poder participar de licitação nenhuma. Enfim, é uma bola de neve, e é isso importante que a gente observe. Nós acompanhamos o programa Todos Somos Porto Alegre, que é um programa de inclusão social aqui da nossa cidade, que prevê melhorias nas unidades de triagem, prevê educadores ambientais nas unidades de triagem. E a próxima e última etapa desse trabalho é um trabalho de acompanhamento de acordos setoriais, porque se criou um grupo de estudo junto com o MPT para tentar fomentar a celebração de termos de compromisso locais, já que o tratamento da matéria... Já vou terminar. Já está muito difícil de ocorrer. E, então, hoje o Ministério Público ele vem realmente se engajando muito nesse tema, numa perspectiva diferente. Porque se nós somos conhecidos tradicionalmente pela responsabilização civil, criminal, aqui nesse assunto nós temos uma visão de indução de política pública, de tentar sentar com as pessoas dos vários órgãos ambientais e mostrar a necessidade de integração das diversas políticas que hoje são tratadas de forma completamente desordenada. Cada um faz o que sabe fazer e não olha para o vizinho que eventualmente tem uma contribuição muito grande na matéria. Então, eu agradeço muito a oportunidade, aproveito para agradecer para o Beto Meix, parabenizando pelo sucesso do evento, e me coloco depois à disposição para o debate. Obrigada. Muito obrigado, procuradora. Depois vou fazer alguns comentários, se a senhora me provocou, mas gostaria já de convocar para uma reunião na Secretaria da Fazenda para ser nossa interlocutora. Tá?